Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto de celebração, nosso culto de Páscoa. E para mim é uma alegria novamente estar aqui em um domingo junto com meus irmãos, celebrando ao Senhor, dando glória àquele que é o único, que é digno de receber toda a glória, aleluia. E é uma alegria também ter vocês aqui com a gente. Vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, que estão nos visitando, se sinta à vontade. Você está no melhor lugar, que é na casa do Pai. E na casa do Pai a gente fica à vontade. Então se sinta à vontade aqui hoje. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, eu peço que você esteja compartilhando o link deste culto, para que mais pessoas possam estar assistindo, sendo alcançado pela palavra de Deus, pelos louvores. Eu sei que Deus nessa noite vai falar ao nosso coração, Deus vai ministrar o nosso coração, mas hoje é um culto de celebração, mas também de gratidão. Se hoje fosse definir uma palavra para esta noite, seria gratidão. Porque hoje nós estamos aqui, é o culto de Páscoa, e Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que um dia Ele voluntariamente, Jesus Ele não foi obrigado, não foi Satanás que fez com que Jesus fosse aquela cruz, não foi Pilatos, não foi os judeus, mas o próprio Jesus, voluntariamente, Ele foi porque Ele sabia, Ele entendia do propósito da vida dele nessa terra. E por isso, eu sou grato a Jesus Cristo, por esse sacrifício, por esse voluntariado, de chegar até a cruz e padecer o que padeceu, sofreu o que sofreu, foi humilhado, envergonhado, torturado. Ele passou por aquilo que eu e você teríamos que passar, mas Ele se voluntariou em meu e no seu lugar, para que nós possamos estar aqui nesta noite, celebrando, adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Então nessa noite nós temos que começar já dentro de nós, gerar esse sentimento de gratidão ao Senhor, porque Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Ele fez aquilo que nenhum homem podia fazer. Não existia ninguém que podia fazer, somente Ele. E hoje eu sou grato porque um dia o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, e através do seu sangue, através do sangue vertido naquela cruz, eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma boa notícia, existe a boa nova. A palavra do Senhor diz em Atos que Ele ressuscitou, que Ele não está morto, que Jesus não está morto, Ele venceu a morte, Ele vive. Por isso nós temos a esperança de uma vida, e uma vida com abundância. Aleluia, oh aleluias. Quero ler um texto com vocês, se encontra em Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. O amor do Pai é expresso no Filho. O amor do Pai por nós foi quando Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Que amor que é esse? Que amor que é esse que envia o seu próprio Filho para morrer naquela cruz por pecadores? Mas glória a Deus, eu sou grato ao Senhor, porque um dia Cristo foi em direção àquela cruz. Mas em Atos
Quero ler Atos 2, 24. Vai dizer assim: aleluia. Deixa eu ler aqui que é melhor. Coloca para mim, fazendo um favor aqui. Eu não estou nem achando. Achei. Mas Deus, Atos 2, 24 diz assim: mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ele não pode mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi. Em Atos 2, 24, Paulo vai dizer aqui: mas Deus o ressuscitou, o libertando dos horrores da morte, pois ela quem? A morte não pode mantê-la sob o seu domínio. A morte não tem poder sobre Jesus Cristo. A morte não tem poder para Jesus Cristo. Por isso hoje Ele reina e vive para todo sempre. E nessa noite nós vamos adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. E nós vamos entregar o melhor nessa noite para Jesus Cristo. Quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar o Senhor e te agradecer, Senhor. Quero te agradecer, Jesus, porque um dia o Senhor decidiu voluntariamente padecer a morte de cruz pelo meu lugar, no lugar dos meus irmãos. Eu sou grato ao Senhor porque um dia o Senhor, não olhando para minhas iniquidades, para os meus pecados, o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor me resgatou da morte eterna e me trouxe agora para a vida eterna. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me colocando agora no reino da tua glória. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor fez aquilo que eu não podia fazer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, o Senhor não pensou em si, mas o Senhor olhou e o seu amor transbordou, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. Ah, obrigado, Senhor. Como eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato porque um dia o Senhor me encontrou e a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos viu como nós éramos. Nós estávamos fadados, inclinados para a morte, mas através do seu ato, Senhor, daquele sacrifício, hoje nós estamos aqui e nós queremos dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E nós queremos te louvar e te agradecer e glorificar o teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, aleluia. E uma salva de palmas para Jesus bem forte. Ei, tarabassuri, canta lá abaixo. Paz, igreja. O Ministério de Dança Fluir cumprimenta a todos com a paz do Senhor. A gente vai fazer uma breve apresentação, claro, porque hoje é um dia de celebração, porque o nosso Jesus vive. Eu vou ler um texto, vou começar com um texto, e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nas palavras, na nossa apresentação, porque nós não estamos aqui para entreter o culto, mas nós estamos aqui para trazer Jesus através da dança a cada um de vocês. Deus te ama. Fato. Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim, no mundo terás aflições. Dores, sofrimentos. No mundo terás decepções, frustrações, morte, desemprego, câncer, cegueira, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, retrocesso, abandono,
erros, ausência, divórcio, falência. No mundo terás nudez, perigo, guerras, espada, esterilidade, prisão. No mundo terás crises, problemas, saudades, solidão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Nem sempre os valentes triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. As riquezas nem sempre são dos prudentes. E a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio e na solidão você desconfia. Aí você duvida. Mas Deus, por que, Senhor? Por que comigo? Porque Deus te ama, mas Ele não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem ao seu próprio filho poupou. E Jesus sabe o que é padecer em aflição. No Getsêmani, Jesus orou em grande agonia. E nem por uma hora seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos, sua cabeça foi coroada. Sobre suas vestes lançaram sorte. E levou em seus ombros o instrumento da sua própria morte. Seu corpo em chagas foi moído, dilacerado. Como um vaso na mão do oleiro, assim Jesus foi erguido. Pregado, crucificado no madeiro. O ar entrava em seu pulmão, mas não saía. Jesus estava sendo envolvido em uma eminente asfixia. Ele enfrentou as dores, o martírio, a humilhação, o pecado da humanidade, todos os seus desgastes. E como filho, ele clamou: meu Deus, por que me desamparastes? E morrendo assim, de maneira atroz, Jesus entregou ao Pai seu Espírito, cumprindo sua obra de morrer por todos nós. Apenas um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho. Você não enfrenta nada sozinha. Deus não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz. Veja Jesus morrendo por você, sofrendo, padecendo. Mas olhe de novo. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Olhe para o sepulcro. Olhe o seu corpo. E veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo. O túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo e em breve Ele não estará mais lá, pois Ele descerá para buscar eu e você. Filha amada, igreja amada, foi e sempre será por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Tudo isso Ele sofreu por nós, por amor a nós. Você pode confiar nesse amor. Hoje é domingo de Páscoa e o pastor Alexandre pediu na quinta-feira, ele entrou em contato comigo, falando para mim trazer uma palavra. E eu perguntei para o pastor, como é domingo de Páscoa, qual a palavra eu vou trazer, o tema da Páscoa,
ou é aquilo que Deus está ministrando? Por que eu fiz essa pergunta? E o pastor me deu uma liberdade e falou, olha, aquilo que Deus estiver ministrando para você, você fala, compartilha com a igreja. Porque na quarta-feira eu ainda estava falando para Renata. Falei, amor, estou com uma palavra queimando dentro de mim. Essa palavra, eu ministrei ela uma vez, na época da pandemia, na época que não tinha ninguém aqui na igreja, a gente só vinha aqui, fazia os cultos pelo Facebook. E eu ministrei essa palavra e Deus começou a queimar ela no meu coração. É uma palavra que fala muito forte comigo e eu tenho certeza que vai falar hoje com você, amém? Hoje é domingo de Páscoa, mas eu não vou falar estritamente sobre o tema da Páscoa. Páscoa, ela tem um significado, se você for pesquisar, a palavra Páscoa, no significado literal da palavra é passar por cima. O significado hebraico é passar por cima. E ela é instituída como festa, nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 19. Mas ela inicia em Êxodo capítulo 12. E a Bíblia vai dizer que o quê? Que o anjo da morte passou por cima do Egito. E Deus deu uma ordenança para o povo judeu, de que eles deveriam pegar um carneiro macho de 1 ano, sem defeito. Eles deveriam examinar esse carneiro e eles deveriam matar esse carneiro. E eles deveriam aspergir o sangue desse carneiro nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passasse pelo Egito e visse o sangue ali, a morte não invadiria a casa deles. E isso é um apontamento para Cristo. Porque Cristo veio e o sangue dele lá na cruz é que nos livra da morte. O sangue de Jesus vertido lá naquela cruz livra-nos de toda a condenação da morte eterna. Mas a Páscoa também fala de um apontamento do fim dessa era. Porque o Cristo que veio, ele vai voltar. E ele vai recolher a tua igreja. E ele vai vencer os seus inimigos. Ele vai percorrer o céu de toda a terra. E o sangue de Jesus, aquele que tiver a marca de Cristo, vai vencer a morte no nome de Jesus, amém? Então esse é o significado da Páscoa. Mas hoje, como eu falei, eu vou ministrar uma palavra. E é uma palavra meio desafiadora. Uma palavra, antes de até falar sobre ela, talvez os pontos que eu vou falar aqui, o tema da minha ministração é sarando a nossa terra. Sarando a nossa terra. E eu vou falar alguns pontos aqui que contaminam a nossa terra. E talvez você não se identifica nas práticas desses pecados ou dessas coisas que contaminam a nossa terra. Mas uma coisa que nós vamos aprender hoje aqui, nesta noite, é que a Bíblia vai dizer o quê? Se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, independente das práticas dos pecados que eu vou citar aqui hoje, é nossa responsabilidade. Qual é o povo que se chama pelo nome do Senhor? É a igreja, é nós. Então é nossa responsabilidade sarar a nossa terra. É nossa responsabilidade como cristão manifestar o reino de Deus aqui na terra. É minha responsabilidade e sua responsabilidade, amém? Então abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler 2 textos. O primeiro é Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como quem dores de partos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Um outro texto que eu quero ler com vocês é Josué,
É um versículo só, Josué capítulo 22, versículo 20. Josué 22, 20 diz assim: quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre ele toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Amém? Vamos orar? Pai, a minha oração é que o teu Espírito venha e caia sobre a nossa igreja. Ó Pai, nós sabemos que não é por palavras, não é por persuasão, não é por oratória, mas é pelo Teu Espírito, Pai. Ó Pai, que o Teu Espírito me capacita com uma unção, me dê ousadia e intrepidez para que eu possa pregar a Tua palavra, Pai. Mas que o Teu Espírito venha e toque o coração de cada um aqui, fazendo com que nós nos convertemos, Pai. Que nós olhamos para o Senhor, Pai, e que nós saímos daqui praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Faz o Teu milagre em nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. O Fábio Coelho é um pastor, um missionário. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o tema que eu vou abordar, vou indicar 2 livros para você. Um é Kryptonita, do John Bevere, e o outro é Princípios da Batalha Espiritual, do Fábio Coelho. E ele diz uma frase: a relação de um povo com o pecado sempre afetará a terra onde ele habita. O primeiro texto que nós lemos vai dizer o quê? Que a terra, ela está gemendo, ela está se contorcendo de dor, aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, ele vai falar que ele está aguardando uma manifestação do Filho de Deus, que ela está gemendo, é porque ela recebeu uma maldição. Por quê? Porque em Gênesis vai dizer que maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado. Então a terra começou a produzir brolhos, começou a produzir espinhos. Então o pecado entrou e trouxe a maldição com isso. Então a terra ficou contaminada. Coisas começaram a acontecer que antes não acontecia. E nós vamos ver ao longo da Bíblia, principalmente, por exemplo, Ezequiel capítulo 14 vai nos dizer que tudo aquilo que nós estamos vendo de atrocidades, de maldades, tudo aquilo que a gente vê de maldade, e às vezes a gente olha e fala assim: onde está Deus? Onde está o Senhor? Tudo isso é decorrência do quê? Do pecado. Tudo isso é decorrência da desobediência. Então o nosso pecado, nós vamos aprender hoje aqui, que práticas nossas contaminam a terra, o ambiente onde nós estamos. E o texto que nós lemos lá em Josué 20, 22, vai dizer que quando Acã, ele pecou, que quando Acã fez aquilo que era desagradável ao Senhor, não somente ele foi afetado pelo seu pecado, mas a sua família foi condenada. A nação de Israel, ela tinha acabado de entrar em Jericó, ela tinha acabado de vencer, e agora ela vai numa cidade menor, com um povo menor, e fala assim: não, vai ser mamão com açúcar, nós vamos vencer. E o que acontece? Eles são derrotados. Por quê? Porque Acã desobedeceu e fez aquilo que Deus não falou para fazer. Então o pecado dele fez com que Israel perdesse a batalha, fez com que pessoas morressem. A família dele depois, posteriormente, é morta. Por causa do quê? Por causa do pecado, porque tinha que santificar. Então, entende? O que eu faço, as minhas práticas, envolve e afeta não somente a mim. Não afeta somente a minha família. Afeta também toda a nossa cidade. Afeta todo o ambiente onde nós moramos. É por isso que nós vamos ver cidades que são promissoras, cidades que você olha e fala assim: nossa, essa cidade aqui poderia crescer, poderia trazer empresas para cá, ela poderia romper. Tupi Paulista está rompendo, mas deixa eu te falar algo para você: Deus tem algo maior para nós ainda. Deus tem grandes coisas para nós. Deus está trazendo empresas para cá, Deus está prosperando o teu povo. Mas deixa eu te falar algo para você: nós somos o povo de Deus e depende de nós sarar a terra que está contaminada pelo pecado do povo. Então hoje eu quero falar aqui com vocês 4 pontos que contaminam a nossa terra de forma bem rápida, e depois a gente vai para o final. A primeira coisa que eu vou falar aqui é a idolatria. Jeremias capítulo 3, do 6 em diante, vai dizer assim: durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo um monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se.
Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas, viu também que deu a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, e também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Jeremias 16:18 vai dizer assim, ó: eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado. Por quê? Porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Então a idolatria é um pecado que contamina a terra e o solo aonde eu vivo. E idolatria não tem a ver com uma adoração a algo, tem a ver com uma idoração ao eu. Eu adoro, eu não tenho amor por Deus, eu tenho amor por mim. Então eu adoro um objeto ou qualquer tipo de coisa que eu adoro por quê? Porque ele não pode falar para mim o que é bom para mim. Ele não pode delegar na minha vida. Por quê? Porque eu sei o que é bom para mim, pronto, acabou. Ele não pode falar, ele não pode andar, ele não controla a minha vida. Quem controla a minha vida sou eu. Eu controlo a minha vida. Então a idolatria, a Bíblia vai dizer que é um pecado que o quê? Que contamina o solo aonde eu vivo. Prejudica a terra de avançar aonde nós deveríamos avançar. Então eu estou pregando aqui para a igreja, igual eu falei, não quer dizer que você se identifica, mas deixa eu te falar para você, infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas são idólatras, onde as pessoas idolatram o trabalho, e por isso não descansam. Por quê? Por que eu vou descansar? Porque eu confio na força do meu braço, porque eu confio que eu posso fazer, Deus não pode fazer nada por mim. É por isso que a própria terra expulsou Israel. Israel ficou cativo na Babilônia 70 anos. Por quê? Porque durante 490 anos Israel não confiou no Senhor, confiou na força do seu próprio braço. E aí o que aconteceu? Foram cativos para a Babilônia. A terra vomitou os seus habitantes. Então a idolatria é um pecado que o quê? Que contamina a terra onde eu vivo, que influencia a minha vida e afeta também todos aqueles que estão próximos a mim. A segunda coisa que eu quero falar aqui para vocês que contamina a nossa terra é a imoralidade sexual. Levíticos capítulo 18, versículo 20 diz assim: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para ser sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem ao natural da terra, não estrangeiro residente entre vocês, fará nenhuma dessas abominações. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de você. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou o povo que ali estava antes de você. Eu fui pregar numa igreja, acho que foi o ano passado, ou começo do ano. E assim, nada contra, tá? Mas aí eu cheguei nessa igreja, e é uma igreja que tem é diferente lá. Então lá as pessoas têm cargo, têm ministério, né? Bispo, presbítero e tal. E amém, eu concordo com isso daí, eu não discordo disso daí. Só que eu sou um líder de célula. E aí chegou lá, o pastor falou assim: você é pastor, é bispo, a sua esposa é missionária, o que é? Eu falei assim: olha, eu sou um líder de célula. E ele falou assim: o que é isso? O que é um líder de célula, né? Ele falou para mim: o que é isso daí? E assim, eu de maneira bem simples para ele,
eu falei assim para ele assim, olha, o líder de célula, ele tem que ter as mesmas qualidades que Paulo fala para Timóteo e Tito. Ele tem que ser marido de uma mulher só, ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que governar bem a sua casa, porque se ele não consegue governar a sua casa, como é que ele vai governar a vida dos outros? Como é que ele vai instruir os outros? Eu ainda não tenho filho, então eu não posso, de certa forma, falar como pai. Mas por que eu estou falando isso daí? Eu só estou dando um exemplo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus que sonda os nossos corações, a nossa mente, a intenção do nosso coração. Então, ainda que eu fosse um cara que tivesse um cargo muito grande, que eu fosse uma pessoa muito importante, você acha mesmo que Deus, Ele está olhando para aquilo que eu posso representar externamente, ou Ele está olhando para o meu caráter? Porque o texto vai falar que a imoralidade sexual, ela contamina a terra, ela impede a terra de ser produtiva espiritualmente, de avançar. E deixa eu te falar algo para você, talvez você pode não concordar com a visão dos nossos pastores, talvez você pode não concordar às vezes com, discordar alguma coisa com o ponto de vista, vamos supor, por exemplo, do Diegão, mas uma coisa você não pode falar é que eles não têm caráter. E eu conheço muita gente, pastores, que se dizem bispo, que se dizem que são pastores, mas perderam o casamento, não administra nem a própria vida. E como que vai administrar a vida minha? Como que se eu tenho um problema, eu vou chegar nessa pessoa, como que ela vai poder me ajudar? Então, quando eu estou falando isso daqui, por quê? Porque isso daqui é muito sério. Porque o nosso pecado, gente, Deus não está chamando nós para sermos somente frequentadores de igreja. Deus está chamando nós para sermos santos, porque Deus é santo, porque Deus quer um povo, uma noiva limpa, uma limpa pelo seu sangue, o sangue de Jesus, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O evangelho, o carneiro do qual nós falamos na Páscoa, a Bíblia vai dizer que você tem que comer o carneiro inteiro. Você tem que comer a coxa, o pernil, mas você tem também que comer as vísceras. Então, parte do carneiro, do cordeiro, é muito bom. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviarei. Mas pós isso tem o quê? Negue-se a si mesmo, pega, toma a sua cruz e siga-me. Por que eu estou falando isso daí? Porque, meu irmão, imoralidade sexual é um negócio sério. Pornografia, homens casados que estão trazendo isso para dentro da sua casa, isso contamina, isso é sério. A Bíblia não é um livro que você acha que é um gibi, não é algo desatual. O Evangelho não é brincadeira. Deus nos chamou para ser santo, porque Ele é santo. Deus tem muitas coisas para nós, Deus tem coisas para a nossa cidade, mas nós devemos o quê? Viver de fato a palavra de Deus. Deus quer homens e mulheres que não somente frequentam a igreja, mas Deus espera de nós o quê? Homens e mulheres de caráter, que vivam o evangelho dentro do lar, que vivam o evangelho como marido, como esposa. Nós somos falhos, é verdade, nós somos perfeitos, mas meu irmão, como que pode? Às vezes a gente vê assim e fala assim, meu Deus do céu, o mundo está perdido. Adultério é pecado. A Bíblia fala que não pode divorciar, não pode. Está na Bíblia, é bíblico. A gente tem que o quê? Não pode contaminar a terra onde a gente está. Por quê? Porque um dia nós vamos pagar. Nós vamos pagar por isso daqui. Um dia nós estaremos diante de Jesus e nós vamos ter que prestar conta. Estamos afetando a nossa família, os nossos filhos, estamos afetando a nossa igreja, a nossa cidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado contamina o ambiente aonde a gente está. O terceiro ponto que eu quero ministrar nessa noite é derramamento de sangue. Números 35, do versículo 33 a 34 diz assim. Calma, gente, daqui a pouco vai ficar bom, tá? Números 35, versículo 33 e 34 diz assim: não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. O derramamento de sangue, ele contamina a terra.
Hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí, estamos à beira de legalizações de leis onde aprova a questão do aborto. Isso é um derramamento de sangue, isso é um assassino, isso é um assassinato, é um inocente, é uma criança. Às vezes, por exemplo, eu lembro quando eu usava droga, eu achava assim, o que eu faço só vai me prejudicar. É mentira, é mentira. Prejudica a minha família, traz mal-estar, não resolve o problema. E para aquela desgraça chegasse na minha vida, muitos pais de família, policiais de bem, eram mortos. Havia um derramamento de sangue. O ato de eu usar droga contamina a terra. Por quê? Porque pessoas, soldados, pais de famílias de bem são assassinados para que o quê? Para que uma falsa satisfação, uma falsa solução de problema resolva, mas não vai resolver. O que resolve, e eu vou te falar para você que resolveu na minha vida, é você se encher do Espírito Santo de Deus. Droga nenhuma resolve isso daí. A plenitude do Espírito dentro de você, isso sim resolve. Você fica lá fumando, você fica vendo, quer ver doente, você quer ficar chapado, quer ficar anestesiado. Mas quando você ora, quando você busca a presença de Deus, quando você entende que o seu chamado acima de tudo é estar com Ele, você é preenchido por uma paz, você é preenchido pelo Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa para você, o vazio que você sempre estava procurando com um monte de coisa, você só encontra em Jesus. O quarto e último pecado que contamina a terra é a quebra de aliança. Isaías 24, do 4 ao 6, vai dizer assim: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes. Por quê? Porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, o que aconteceu? A maldição consome a terra, o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Então a gente vai ver, meus irmãos, que a Bíblia ali em Gênesis ela está falando que o fato da gente desobedecer, que a nossa desobediência afeta todo o cosmos, toda a terra. Nós lemos no primeiro versículo, nós lemos o quê? Que a terra ela está o quê? Ela está gemendo. Ela está guardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus, que vai vir na sua plenitude, quando Cristo voltar. E esse corpo aqui, essa carne pecaminosa, vai se transformar em corpos glorificados. E a Bíblia vai dizer, e até uma linha do qual eu acredito, que juntamente com Cristo, nós restauraremos a terra. A Bíblia vai dizer que Deus governará a terra por 1000 anos. Durante 1000 anos, nós, com os corpos glorificados e Cristo, nós restauraremos a terra. Por quê? Porque a terra foi contaminada pelo pecado. Então as máquinas agrícolas se transformarão, ou as máquinas de guerra se transformarão em máquinas agrícolas. Nós subiremos até o Senhor Jesus, para perguntar para Ele como nós devemos administrar a nossa nação. Então, meus queridos, a desobediência, ela contamina e ela fere a nossa terra. Eu sei que talvez, não sei se vocês estão entendendo a gravidade disso daí, mas deixa eu te falar uma coisa para você. A causa de todas as desgraças que nós estamos vivendo é por conta do nosso pecado. A Bíblia vai dizer que o inimigo, ele era uma serpente, e no fim do tempo ele vai se transformar num dragão. Por quê? Porque esse elemento do pó da terra, nós somos tirados do pó. A carne, a desobediência, afeta e empodera o mal. Mas como que nós vamos vencer? E é isso agora que nós vamos falar, para a gente terminar. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, o que? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu não estou falando que essas práticas aqui, não é essa, apesar que talvez você pratica. Mas o que ele está falando aqui é o que? É que a cura, o que sara a terra, é o que? É o povo que se chama pelo nome do Senhor.
Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Existe um remanescente de Israel que acredita em Jesus. É bem verdade que muita parte de Israel hoje, infelizmente, está ímpia. Mas os remanescentes, os judaicos messiânicos, juntamente com a igreja, são um povo que se chama pelo nome do Senhor. E Daniel entendeu essa dinâmica, por quê? Porque nós vemos que depois, após o exílio babilônico, o que Daniel faz? Daniel, ele entende, e a Bíblia diz que ele se prostra, e ele começa a confessar os seus pecados, ele começa a confessar os pecados da sua nação, e a Bíblia diz que há uma manifestação no céu, há uma ação angelical, e o que acontece? Israel é liberto do cativeiro. E se nós, igreja, se nós tomarmos posição, se nós clamarmos, se nós nos humilharmos, deixa eu te falar uma coisa para você, Deus vai sarar a nossa terra. Tupi Paulista é um lugar, eu ainda viverei e verei o Espírito Santo sendo derramado sobre essa cidade. Eu declaro que o Espírito Santo, eu vou viver um avivamento. Por quê? Porque a igreja vai se posicionar. Nós vamos posicionar e vamos sarar a nossa terra. Então a Bíblia vai dizer o quê? Se eu me humilhar, se eu me prostrar, se eu buscar a face de Deus, mas o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que me afastar dos maus caminhos. E isso primeiramente depende do quê? De uma ação de Deus na minha vida. Depende do quê? De eu me lançar e o Espírito Santo agora começa a fazer uma ação em mim. E o último versículo que eu quero ler com vocês, estou lendo muito a Bíblia hoje, né? Eu estou com a garganta rouca, porque eu joguei vôlei. Eu sou muito ruim de vôlei, mas eu grito bastante lá. O vôlei é muito bom, gente. O que importa é a comunhão. Lá não tem pessoas competitivas. Só o Bernardinho. Então, vamos lá. Atos 17, 30 diz assim. 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Ou em outras versões fala assim, Deus não leva em conta a ignorância, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, hoje à noite, eu quero convidar você, igreja, eu quero convidar todos vocês, a nós tomarmos responsabilidade disso. O apelo nesta noite aqui, não é para você vir aqui na frente. O apelo nesta noite aqui, é para que a gente possa, como igreja, se dobrar, se humilhar, e pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão, porque tem muita gente que está fazendo muita coisa errada. E eu não sei você, mas há uma dor no coração. Porque você fala assim, poxa, são pessoas que poderiam viver grandes coisas, e por causa do pecado estão deixando de viver coisas que Deus tem para ele, para a família dele. Pessoas que eram para avançar, para viver coisas extraordinárias, mas por causa de um momento de bobeira, tem estragado a sua vida, e tem estragado a vida da sua família, e tem contaminado a nossa terra. Então nesta noite, se você não pode, não tem problema, mas o apelo nessa noite aqui, é que todos nós nos prostramos agora, e que nós possamos clamar pela nossa cidade, para que haja uma cura, para que haja um derramar de Deus, mas que nessa noite também nós possamos confessar os pecados da nossa cidade e os nossos pecados também, porque Deus quer fazer grandes coisas na nossa cidade. Estava com o Diego, nós foi dar uma volta esses dias lá em Panorama, e nós estava voltando. Você vê tantas cidades que podem viver o sobrenatural de Deus, elas podem romper e podem avançar, e você vê que elas não vivem, por quê? Porque é uma cultura ali, e a igreja ela tem que se posicionar, a igreja ela tem que avançar, amém? Nós somos o povo que chama pelo nome do Senhor, nós temos que tomar posicionamento. A igreja ela é apostólica. Apostólica é o quê? É aquele que implementa o reino de Deus aonde vai. Aonde nós for, no serviço, em qualquer lugar, nós vamos dar bom testemunho. Por quê? Porque Deus procura homens e mulheres de caráter, que vivem o evangelho, que não somente frequentam a igreja. Imagina como que eu vou pregar, como que eu vou viver, como que eu vou instruir a minha família,
se o meu pecado, se eu vivo em pecado. Então, o que Deus tem me ensinado é o quê? Que eu tenho que confessar o meu pecado, eu tenho que humilhar e orar. E a Bíblia diz que Ele ouvirá a nossa oração e Ele vai curar a nossa terra, amém? Então, eu quero pedir que você, se você pode, que você se ajoelhasse aí onde você está. Toda a igreja. Aleluia. Ó Pai, nós aprendemos com Daniel e aprendemos com a Tua palavra, Pai, que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que ouve o clamor daquele que se humilha, Pai. Ó Pai, nós estamos aqui nos prostrados diante do Senhor, porque entendemos que nós somos o povo que se chama pelo Seu nome, e nós estamos clamando, Pai, sara a nossa terra, Pai. Ó Pai, a nossa cidade ela tem pecado contra o Senhor, ela tem sido uma cidade idólatra, ela tem sido uma cidade promíscua, Pai. Ó Pai, ela tem adorado, Senhor meu Deus, a si mesma, ela tem se prostrado diante de deuses falsos, ela tem se envolvido com promiscuidade, com adultério, com pornografia, ó Pai. Ó Pai, a imoralidade sexual tem entrado dentro de casamentos, destruído lares, ó Pai. Ó Pai, quanto derramamento de sangue, Pai. Ó Pai, quantas pessoas usaram drogas, Senhor meu Deus, e quanto sangue foi derramado para que essa falsa ilusão chegasse na casa de pessoas, ó Pai. Ó Pai, nós temos desobedecido ao Senhor, Pai. Ó Pai, nós temos sido filhos desobedientes, Pai. Ó Pai, temos sido religiosos, aparentamos, Pai, ser cristão, aparentamos frequentando a igreja, mas somente frequentar não faz de nós cristão, Pai. Ó Pai, molda o meu caráter, Pai. Molda o caráter, Senhor meu Deus, da nossa cidade, Pai. Molda o nosso caráter, Pai. Ó Pai, nós não queremos somente ser homens e mulheres que frequentam a Tua casa, Pai, mas nós queremos de fato viver o Teu Evangelho, Pai. Ó Pai, que Teu Espírito faz aquilo que nenhuma palavra, nenhuma oração consegue fazer. Que Teu Espírito venha agora sobre cada um aqui, Pai. Que Teu Espírito alcance cada um que está agora assistindo a gente pela internet, Pai. Pai, nós viveremos, Papai querido, o Seu Espírito sendo derramado sobre essa cidade, sobre cada lar, Pai. Ó Pai, nós queremos declarar que o sangue de Jesus, Ele vai ser derramado sobre essa nossa família. Ó Pai, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, Pai. Eu quero declarar que Tupi Paulista vai viver algo extraordinário, porque o Senhor está sarando a nossa terra, Pai. Ó Pai, o Senhor está vindo com chuva de bênçãos, o Senhor está trazendo prosperidade para essa cidade, Pai. Ó Pai, não porque nós somos melhores, Pai, mas porque nós nos humilhamos diante da mão poderosa do Senhor, Pai. Ó Pai, nós estamos prostrando aqui, Papai querido, porque nós acreditamos, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Ó Pai, nós nos dobramos, Pai, e clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Sara a nossa terra, Pai. Vem Jesus, nos leva Jesus. Vem Maranata, agora vem Cristo. Vem Jesus, leva a sua noiva. Ó Pai, que nós possamos nos manifestar com poder, com ousadia, Papai querido, porque é isso que você quer e é isso que você espera da Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém igreja, aleluia. Se me humilhar